está cheia da sua glória. Não é só a terra toda, mas este lugar também está cheio da glória de Deus. Quem pode adorar o Senhor? Glorifique ao Senhor neste momento. Queridos, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele me concede nesta noite de poder ministrar a sua palavra. Esta palavra maravilhosa, esta palavra poderosa, essa palavra que é o alimento das nossas almas. Querido, nesse momento você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 5 e o versículo 14, que é um texto, aleluia, onde nós estamos baseando esta campanha, oh aleluia, campanha de libertação, o mergulho da restauração. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Hoje é o quarto mergulho, é o mergulho da obediência. Aleluia, igreja toda vai repetir comigo. Aleluia, o mergulho da obediência. Só a igreja. O mergulho da obediência. Mais uma vez. O mergulho da obediência. Eita, glória a Deus. É bom falar para crentes obedientes. Onde estão os servos de Deus que são obedientes à sua palavra? Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 14 diz assim a palavra do Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Bendito seja Deus. Querido, nesse momento você volte sua atenção para cá. Agora todo o movimento, aleluia, é pouco. Agora sua atenção é para cá, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Aqui no capítulo 5 do livro de 2 Reis, nós encontramos a história deste homem chamado Naamã, um general Naamã. Creio que no decorrer desta campanha você vai ouvir falar muito de Naamã, e nós vamos aprender muito a respeito deste homem e tirar lições preciosas para a nossa vida. Quem foi Naamã? Naamã, queridos, ele era um grande general. O general, aleluia, que comandava o grande exército da Síria, do império da Síria, bendito seja Deus. Naamã, queridos, ele era um homem, segundo a palavra de Deus, aqui no capítulo 5, diz que ele era um homem valente. Naamã, ele era um homem valoroso. Naamã, ele era um homem de grande respeito. Naamã, ele era um homem que exercia uma influência muito grande dentro da Síria, no exército sírio. Ele era um homem respeitado. Bendito seja Deus. Ele era um homem que tinha muitas condecorações. Ele era um general que aonde ele chegava, ele era respeitado. Todo mundo olhava para ele com aquele olhar de admiração. Todo mundo queria ser como Naamã. Os soldados daquele exército queriam ser como Naamã, porque ele, de qualquer forma, queridos, ele era uma influência para os soldados daquela época. Imagine só os soldados que eram comandados, que eram obedientes a Naamã, que exerciam, aleluia, no exército, que ajudavam Naamã no exército. Eles queriam ser como Naamã. Eles olhavam para Naamã e diziam: um dia eu vou ser como este general, este grande guerreiro, este homem valente. Olha só a postura deste homem. Mas Naamã, queridos, ele escondia uma lepra no corpo. Ele não escondia só a lepra no corpo, mas ele escondia também lepra no espírito, e ele também escondia lepra na alma. Naamã, queridos, ele não era só leproso da carne. Se ele fosse leproso da carne era bom, mas ele não tinha só lepra na carne, queridos. Diga comigo: Naamã. Mais alto: Naamã não era só leproso na carne. Naamã era leproso na carne, na alma e no espírito. E Deus agora vai tratar com este homem. Este homem aqui, queridos, por muitas vezes guerreou contra Israel e muitas das vezes foi vitorioso, trazendo escravos de Israel. Porque todas as vezes que o guerreiro vencia, que o exército vencia,
irmão, parece que eu estou ouvindo Jó lá dos exércitos olhando lá de cima e dizendo: Naamã, quem te conhece sou eu. Ninguém te conhece melhor do que eu. Aleluia. E a Bíblia diz, queridos, que um dia Naamã trouxe uma moça. E esta moça, ela era diferente. A esposa de Naamã se agradou desta moça e Naamã separou esta moça para ser criada, para servir a esposa dele na sua casa, nos seus serviços domésticos. Esta moça, ela agradou os olhos da esposa de Naamã. Eu imagino, queridos, Naamã zombando do Deus de Israel, zombando de Israel. E nós sabemos que Israel, queridos, era a menina dos olhos de Deus. Israel é uma nação profética. Aleluia. Israel é terra de homens e mulheres de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino o Deus de Israel dizendo um dia, Naamã, aleluia, tu vai ser humilhado por Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, queridos, que Naamã, ele tinha uma lepra. Ninguém sabia, ninguém via. Se Naamã fosse um general de Israel, ele jamais poderia exercer esse cargo. Não poderia, porque ele era leproso. Nenhum leproso poderia exercer um cargo como esse. Naamã só exercia este cargo porque ele era um estrangeiro. Ele era um sírio. Bendito seja Deus. Por essa razão, queridos, que ele exercia esse cargo. Se ele fosse israelita, ele jamais poderia exercer. Aleluia. E nós sabemos, amados irmãos, que a lepra é um símbolo do pecado. A lepra é algo terrível. A lepra deixou homem, com certeza ela não estava naquele estado terrível, aquele estado que cai a carne, que pede, que come toda a carne. Com certeza a lepra deixou homem estar no estágio inicial. E todas as vezes que aquele general chegava nas suas batalhas, que ele chegava na sua casa, aleluia, lá dentro do palácio, ninguém conhecia o estado leproso daquele homem. Os soldados que trabalhavam com ele não conheciam a sua lepra, mas Deus conhecia a lepra dele. Bendito seja o nome do Senhor. E a esposa que estava em casa conhecia e via o estado daquele homem. Quantos são aqueles que também escondem lepras? Aleluia, que o pastor não vê, que a missionária não vê, que os irmãos não veem, mas Deus vê. Deus vê. Queridos, e a pior tristeza, aleluia, é a pessoa esconder algo, porque uma hora vai ter que aparecer. Não tem para onde correr. Quando Naamã chegava na sua casa, que ele tirava a sua armadura de guerreiro, que ele se olhava no espelho da sua casa, que ele via a sua situação, com certeza ele dizia consigo mesmo: a cada dia isso está ficando pior no meu corpo, isso está se alastrando. Será que Naamã, este homem aqui, não procurou os médicos daquela época, querido? Será que esse homem aqui não procurou todos os médicos, os melhores médicos que existiam na Síria, em Damasco? Com certeza, porque a medicina naquela época já era avançada também. Com certeza ele procurou os médicos daquela época, mas eu imagino que Deus não permitiu que nenhum daqueles médicos pudesse curar, nenhum remédio pudesse curar aquele homem. Sabe por quê? Porque quem ia tratar com Naamã era Deus. Aleluia! Era Deus. Eu vejo aqui uma questão espiritual na vida deste homem. Este homem muitas das vezes humilhou o céu. Aleluia! Com certeza ele procurou. Quantas das vezes, amados, nós também, como seres humanos, deixamos de procurar Deus para procurar primeiro o recurso do homem. Primeiro lugar é o nosso Deus. Clama por Ele, Ele é o teu socorro, Ele é o teu auxílio, na hora da necessidade, na hora da provação. Clama por Ele, busca por Ele. Será que Naamã não se prostrou diante de Rimon e disse: Rimon, me cura, Rimon. Tu tem poder, Rimon, para me curar dessa lepra? Rimon não pôde responder nada para ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Rimon tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Rimon precisava de alguém que o carregasse.
Com certeza aquela moça limpando, espanando ali a sua casa e observava quem sabe do rabinho do olho e observava o desespero do general Naamã, porque com certeza ele ficava atribulado com a situação. Com certeza ela ouviu muitas das vezes a conversa de Naamã com a esposa. E ali ela chega, aquela missionária, ela chega e diz: ah, minha senhora, se o meu general, se o meu senhor Naamã soubesse que em Israel existem profetas, existe homem de Deus, se ele conhecesse o homem de Deus que tem em Israel, ele curaria o Novo Testamento, ele ficaria curado. Ela disse: o que, menina? Que história é essa? Me conta essa história. É, minha senhora, na minha terra, Israel, tem muitos homens de Deus, profetas, homens que Deus usa para curar lepra. Lá não precisa a gente ir no médico, não. Lá o homem de Deus cura a lepra. Ela disse: é verdade, menina? Sim, minha senhora, é verdade. Quando Naamã chega, aleluia, do palácio, que chega na sua casa, ela diz: homem, Naamã, meu senhor, porque com certeza era assim que as mulheres naquela época tratavam seus maridos. Meu senhor Naamã, tenho uma boa notícia para você. Olha, Naamã, aquela moça que tu trouxe para cá, para ser criada aqui na minha casa, que lá da terra de Israel, aquela escrava que nós temos aqui em casa, ela disse que lá na terra dela tem profeta, tem um tal de profeta que cura essa lepra que tu tens aí. Ele disse: é verdade, mulher? Anda, Naamã, vai lá com o rei, pede carta e vai para Israel agora, Naamã, que tu vai ser restaurado. Naamã não perdeu tempo, aleluia, chega no palácio com o rei Ben-Hadad, diz: ó rei, meu senhor, estou aqui porque eu estou precisando de uma carta sua. Estou precisando de uma carta de recomendação sua para o rei que está em Israel. Quem estava reinando nesta época em Israel era o filho de Acab, aleluia, chamado Joram. Ele estava no reinado. Aí o rei Ben-Hadad disse: bem, Israel, nós não estamos em guerra, estamos em paz por enquanto. É bom você ir. Prepara uma comitiva, meu rei, e eu vou para Israel, eu vou atrás da minha cura, eu preciso, porque senão eu vou morrer. A cada dia essa lepra está ficando mais difícil, ela está se arrastando no meu corpo. Aí o rei Ben-Hadad prepara uma carta dizendo: ó rei, eu estou enviando o meu servo Naamã para que tu cure eles dessa lepra. Pega, toma a carta, sela com seu anel, porque eles eram reis, eles tinham o brasão, aleluia, da sua nação, do seu império. Sela o seu anel, entrega nas mãos do general e prepara, na ordem, prepare uma comitiva, muitos soldados, muitos cavalos, leve muita prata, muito ouro, muitas vestes festivais, coloque numa carruagem e vá para Israel. Você está bem recomendado. A bandeira da Síria, agora imagina só, querida, já vai na mão. Muitos dias viajando, chega em Israel aquela grande comitiva. Imagina só, quando as pessoas observaram aquela grande comitiva, imagina se agora, amanhã, que a imperatriz chegasse a comitiva presidencial da República. A gente sabe, os batedores na frente, o avião presidencial com a bandeira do Brasil, a presidente. Então, vamos imaginar mais alto, se chegasse a comitiva dos Estados Unidos aqui, o presidente Barack Obama, e com certeza muitos dias antes, um mês ou 2 meses, a preparação, a gente viu quando eles vieram aqui no Brasil, até a comida daquele homem, queridos, é uma coisa minuciosa. As pessoas têm que provar a comida deles, tem os agentes secretos que vão comprar toda a comida deles nos restaurantes, aleluia. O carro dele, nós sabemos que ele é a prova até de míssil. É uma preparação muito grande. Aí imagina só chegando a comitiva do general, aleluia. Quando ele chega no palácio, que o rei olha, o que essa comitiva está fazendo aqui? Aí chega na mãe, entra na presença do rei de Israel e disse: ó rei, eu trouxe aqui esta carta do rei Ben-Hadad para você. Quando o rei abre a carta e lê
que ele rasgou a sua roupa. Ele disse aqui: eu não sou Deus para curar ninguém. Tem mais uma coisa, acho que vocês estão procurando ocasião para guerrear de novo contra Israel. Isso pode ser um engano. Vocês estão loucos, eu não posso curar ninguém de lepra. Começou o desespero dentro do palácio, porque Naamã, com certeza, amados, ele não chegou hoje, e hoje mesmo ele já foi curado. Não, eu acredito que não. Ele ficou ainda uns dias em Israel. Quando o rei rasga suas vestes, alguém estava observando. Porque os profetas, os homens de Deus, eles assistiam no palácio. Eles tinham acesso aos reis. Alguém estava ouvindo. Alguém viu o desespero do rei. E corre e vai contar para quem? Para o homem de Deus, para o profeta. Chega na casa do profeta, que não era muito longe do palácio. Diz: você nem sabe o que aconteceu. Um rei Jorão rasgou as vestes. O quê? As suas vestes? Sim, ó profeta, homem de Deus. Sabe por quê? Porque Naamã está aí. O general Naamã, aquele que muitas vezes veio guerrear contra nós, que levou os nossos filhos, matou os nossos filhos. Ele está aqui em Israel. Sim, o general Naamã está aqui. E ele trouxe uma carta. E na carta veio dizendo que ele quer ser curado da lepra dele. Só que o rei disse que ele não é Deus para curar ninguém de lepra. E não era mesmo. Sabe por quê? Porque ele era um crente desviado. Ele não tinha unção de Deus. Ele não tinha autoridade. Este rei era filho só de quem? Do rei Acabe, que também era outro desviado. E filho de Jezabel, que era aquela endemoniada, que trouxe idolatria para dentro de Israel. Ele não podia fazer nada. Aleluia! E naquele momento, Naamã não sabe o que fazer. A carta caiu nas mãos erradas. Aí Eliseu disse: faça o seguinte, vá no palácio e avise, que é para eles mandar o general Naamã para mim. Diga, aleluia, que aqui tem homem de Deus. Ele vai saber que aqui tem homem de Deus em Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Parece que eu estou vendo Jeová dos exércitos de pé, dizendo: é isso aí, meu filho. Agora este Naamã vai saber, aleluia, que aqui tem Deus nessa nação, que eu sou o Senhor desta nação. Bendito seja o nome do Senhor. Aí lá vem, chega o servo, ó rei. O profeta disse que era para o Senhor mandar comitiva do Naamã lá para a casa dele. Manda comitiva, lá vai a comitiva. Os cavalos na frente e o general todo armado, todo bonitão, com a sua armadura de general. Quando ele chega na frente da casa do profeta, a Bíblia diz que, aleluia, o servo vai, com certeza, olha na porta, homem de Deus chega. Chegou a comitiva, a bandeira da Síria está aí na frente, os cavalos estão na frente, está ali na frente. Se preocupe, não, diga para ele, aleluia, espera um pouquinho lá. Aí lá vai o homem de Deus. Eu estou imaginando, e eu posso, porque a Bíblia me dá esse direito. O homem de Deus vai orar. E aí, Jeová, o que é que eu digo para esse general assim? Aí Deus diz: meu filho, manda ele lá para o Jordão. Diz para ele se lavar lá no Jordão. Aleluia, porque eu quero tratar com ele lá no Jordão. O nome Jordão significa, sabe o quê? Aquele que desce. Aleluia. Diga para ele ir para o Jordão. Diga para ele descer. Bendito seja o nome do Senhor. Não precisa descer. Aleluia. Quantas vezes nós também temos que descer? Quantos são aqueles que não querem descer a presença do Senhor? Quantos são aqueles que andam com o nariz empinado? Quantos são aqueles que são leprosos? Aleluia. E na mãe ele é leproso na carne, leproso no espírito, leproso na alma. Diga para ele descer. Aí, lá vem o homem de Deus, servo, vá lá na frente e diga para essa comitiva ir lá para o Jordão. Diga para o general e mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí lá vem o servo correndo. Geazi, general,
dizer para mim, eu sou um general, não. Cadê o homem de Deus? Cadê o profeta? Eu quero vê-lo. Quero apertar a mão dele, quero que ele toque em mim. Eu sou um general. Olha, o homem de Deus, ele não vai lhe atender agora, não. Ele mandou o senhor ir para o Jordão. O quê? Jordão? Nem pensar. Lepra. O homem não era só leproso na carne. Ele era leproso, sabe onde? No espírito. Na alma. Soberba. Egoísta. O quê? Eu estou pensando que este homenzinho, parece que eu estou imaginando esse mamãe dizendo: esse homem, seu filho, tocar em mim, me pegar, impor as mãos dele sobre o meu corpo e fazer uma oração ao Deus dele, e ele fica curado. Eu jamais vou tomar banho naquele rio Jordão, água sorrenta, suja. Nem pensar. Eu sou um general. Eu não sou uma pessoa qualquer. Sou um homem condecorado, respeitado. Mas tem que descer, porque o único que é Deus. Ele que tem, ele que pode, ele que faz, ele levanta quem quer, ele abate quem quer. Se ele quiser tirar, ele te dá. Se ele também não quiser te dar, ele não dá. O importante é que você é servo e você tem que obedecer. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos são aqueles que, quando Deus não dá nada para eles, eles se desviam? Eu não vou mais para aquela igreja, tenho orado tanto. Lá em São Luís tinha um irmão que ele dizia que ele colocava Deus na parede. Um dia eu fiquei indignada com esse irmão. Ele pegou, foi a Bíblia, irmãos, e jogou na parede. Quando a mãe dele foi acometida de uma enfermidade, eu disse: irmão, não faça isso. Deus, ele é o dono de tudo. Se ele quiser levar sua mãe, ele leva. O importante é que ela é crente. Não, porque eu tenho orado, eu oro, Deus tem que fazer tudo negativo. Deus não é desempregado. A sua obrigação é sempre estar diante do Senhor em oração. A oração não é só para você receber bênção. A oração é para você ter uma intimidade com Deus. Queridos, ele pagou muito caro. E um dia ele me ofendeu profundamente. Profundamente. Não falei nada para ele porque eu tenho ele como um amigo, mas eu fiquei muito triste. O meu filho Abidiel, hoje esse rapaz aqui, ele estava com uma febre. Eu fui na casa dele, nós éramos vizinhos. Teoria errada, irmãos. Tem pessoas que têm teoria errada da palavra. E aí eu disse: ô meu irmão, dá para você me emprestar? Eu estava numa situação delicada, sem dinheiro. Dá para você me emprestar R$1 para me comprar um envelope de AES para me dar para o meu filho que está tremendo de febre? Ele disse: irmã, eu tenho dinheiro, só que eu não vou lhe dar o meu dinheiro, porque o meu dinheiro não é para comprar remédio para enfermidade. Vai, dobre seu joelho e ore, porque Deus vai curar seu filho. Eu disse: amém, irmão. Virei as costas e saí. Dobrei meu joelho e disse: Deus, eu creio que tu cura. Eu creio, Senhor. Mas eu também creio na medicina, Senhor. Por isso que tu deixaste os médicos. Senhor, aí eu fiz uma oração e deixei para lá. Hoje, queridos, este irmão, por causa da ignorância dele, ele depende. Já convidei várias vezes, né, pastor Cruz, ele para vir nos visitar aqui, mas ele não pode. Ele não pode ficar 3 dias, muito tempo no lugar, porque ele depende de hemodiálise. Ele depende, amados. Amados, ele foi acometido de uma doença pungente, não é isso, pastor? Ele não pode ficar sem hemodiálise. Ele depende da hemodiálise, senão ele morre. Eu não sei nem se ainda é vivo ainda. Para você ver como é as coisas. Deus é Deus, irmão. Soberba. Na mão ele era leproso também no espírito. Aleluia. E Deus queria curar aquele homem. Vai para o Jordão. Não vou banhar em Jordão. Não vou, porque lá na Síria tem os melhores rios. Esse rio barrento, esse rio sujo. Só que ele esqueceu de estudar a história do rio de Jordão. Muitos eventos importantíssimos espirituais aconteceram neste rio. Quantas das vezes o Senhor usou homem de Deus, aleluia, esse rio se abriu para o povo de Israel passar. Aleluia. Jesus, que era o Filho de Deus, ele teve que ir para o Jordão. Ele deu este exemplo. Ele se banhou no rio Jordão. Ele sendo Deus, ele jamais se exaltou e banhou-se naquele rio barrento para demonstrar obediência, humilhação, bendito seja
obedecer melhor do que o sacrificar. A desobediência, queridos, é terrível. Se nós fôssemos falar nessa noite de homens que desobedeceram a palavra do Senhor e perderam suas vidas, rapidamente vou lembrar só de um homem chamado Saul. Um ano, Saul, ele estava no reinado. Deus ia confirmar o reinado daquele homem. Ele estava com guarnições, ou seja, estava com um exército acampado para guerrear contra os filisteus. O profeta Samuel demorou a chegar. O profeta está demorando demais. A pior coisa é gente desobediente. A pior coisa é você tratar com gente desobediente. Espera um pouquinho, irmão. O irmão faça assim. Não, irmão, não tem como fazer. Obedece. O profeta está demorando demais. Traga o necessário. Traga o necessário. Ele era rei, ele era profeta, mas ele não era sacerdote. Pois ele foi, queridos, e pegou o necessário e realizou um sacrifício sem a ordem de Deus. Não era para ele fazer aquilo, ele não era sacerdote. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para fazer a sua obra. Cada um tem a sua função na casa do Senhor. Não queira ser desobediente, não queira passar por cima da voz do homem de Deus. Queridos, no que ele está realizando o sacrifício, chega ao profeta Saul. O que aconteceu? O que tu está fazendo? Que loucura é essa? Deus vai confirmar o teu reino agora. Tu demorou. E eu nem orei. Está escrito. Nem oração que me infeliz tinha orado ainda. Eu nem orei. Eu resolvi fazer aquele sacrifício porque o povo estava indo embora. Se o povo quis ir embora, o problema é deles. Obedece a palavra do Senhor. Fica no lugar da bênção. E Saúl era daquele tipo de rei que dava voz para o povo. Ele não estava ouvindo para a voz de Deus. A pior coisa é líderes que estão ouvindo para a voz do povo. É claro que a gente tem que se comunicar com o povo, mas a voz que tem que ser obedecida é de Deus. É a de Deus. Se Deus falar amém, se Deus não falar, não faça. Aí, queridos, o profeta disse: hoje o teu reinado ia ser confirmado. Já perdeu. Mais tarde, de novo, Deus dá uma ordem, dá mais uma chance. No capítulo 15, de 1 Samuel, vai e destrói os amalequitas. Mais uma vez, ele ouviu a voz do povo. Trouxe o rei, ainda trouxe umas vacas, umas ovelhas. Quando o profeta chega, que nojento são essas? Não, para ter destruído tudo, era para te passar por espada tudo. Não, mas o povo disse que era para me trazer. Aí ele perdeu de vez. Aleluia. Aí o profeta disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça, minha irmã. Obedeça a palavra do Senhor. E naquele momento, queridos, Naamã ouviu o conselho daquele irmão, daquele servo, disse: vamos, tudo bem, eu vou para esse Jordão. Aleluia. Aquele homem, ele precisava ser curado, não só da lepra do corpo, como do espírito, como da alma. Naamã era leproso do espírito porque ele era um grande idólatra. Ele era idólatra, ele adorava Rimmon. Agora ele vai ter que descer. Agora ele vai saber que só existe um verdadeiro Deus, que é poderoso. Não foi o Jordão que curou Naamã. Não foi o Jordão que restaurou a lepra de Naamã. Foi o próprio Deus que deu oportunidade para aquele homem ser curado, ser liberto, ser transformado e reconhecer o poder de Deus. Quantas das vezes, minhas irmãs, acontecem situações na nossa vida, às vezes nós estamos leprosos, às vezes não é do corpo, às vezes é da alma, às vezes é do espírito, e o Senhor cria uma situação para tratar conosco, para curar as nossas lepras. Agora não vai para o Jordão, ele vai ter que se despir na presença de Deus, na presença de todos aqueles que olhavam para Naamã, tipo ele como um símbolo, como um homem respeitado, como um exemplo. Agora eles vão ver a lepra. Aleluia. Queridos, nós não somos nada. Eu e você não somos nada. Tem gente que quer ser tanta coisa e não é. Quem é aqui é Deus. Aleluia. Procure obedecer à vontade do Senhor. Seja obediente à sua palavra. Aleluia. O que
Deus criou uma situação para tratar com o general Naamã. Vai para o Jordão. E ele foi e mergulhou. E nós sabemos o que aconteceu. Aí aquele homem se despojou de tudo que ele era. Foi caindo por terra soberba.